Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que todo professor precisa entender pelo menos um pouco, porque é o futuro que não é mais futuro, é hoje. Está no nosso dia a dia, está aqui conosco, já a nossa porta no celular do nosso estudante, no nosso celular, então nós precisamos entender um pouquinho mais. Por quê? Vamos falar sobre inteligência artificial, mas também ensino técnico. Como vamos preparar os nossos jovens para o futuro? E junto comigo, sempre um elenco de alto garbo e elegância, temos aqui sempre comigo Regiane Taveira, sentada à minha destra. Ela, que me auxilia tanto, que está aqui sempre me ajudando, sempre me ensinando. Vamos, Rê? Quem me ensina é você, Keller. Que delícia! Sempre iniciando, né, de uma forma que me coloca lá em cima, mas olha, eu tenho tanto que aprender ainda, tanta coisa que a gente tem ainda para transformar, não é, na educação e ajudar aí os nossos estudantes a realmente irem melhorando e pensando num futuro melhor. E aí você já traz aí um assunto que realmente eu brinco, sabe que ele é antigo, não é? Eu sou fruto de um ensino médio técnico, Olha então eu aí. falo com muito prazer, não é, de ser fruto de um ensino médio técnico e teve muitas vantagens na minha vida, vocês não tenham dúvida disso. Mas eu vou parando por aqui, porque a gente tem um convidado, já estou dando um spoiler aqui, que vai nos ajudar bastante com relação a isso, inclusive ajudar os nossos jovens aí que, né, estão pensando, estão em dúvida, até os pais, né, os pais acabam tendo dúvida, mas Muitas. é legal a gente falar, compreender melhor, distinguir o que é uma coisa e o que é outra, para que, né, não sobre dúvidas ao final ou sobrem bastante para a gente gravar um outro episódio falando disso. Perfeito, porque junto conosco, sentado nessa mesa, está o Anderson Muniz Canizela, que está à frente do Departamento de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Entenda o seguinte, ele e a equipe dele é quem transforma em realidade, desde a concepção dos cursos até a formação dos professores, as parcerias com instituições, é ele que está à frente. E é alguém que possui uma formação bem multidisciplinar, né? Está ali relacionado à educação física, ciência contábil também, e que trabalha muito com esse olhar humano, que é importante quando a gente fala de educação sempre. Anderson, muito bom ter você aqui conosco, muito obrigado por topar ter esse papo com a gente, por um tema que tem tanta dúvida entre os professores, entre a comunidade, entre estudantes, entre pais. Tá pronto para esse papo? Opa, tudo bem, galera? Olá, Keller, Regi. É um prazer estar aqui com vocês. Estou animadíssimo aqui, né? Falar um pouquinho sobre a educação profissional, inteligência artificial. São pautas aqui que é do nosso dia a dia, nosso cotidiano, e muita informação boa aí que a gente vai poder contribuir e repassar para vocês aí, para o público. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. O ensino técnico no Brasil está em expansão e ganha cada vez mais relevância na formação de jovens para o mercado de trabalho e para a universidade também. Mas como que eu posso incluir a inteligência artificial nesse processo de transformar o ensino técnico em um espaço de inovação e protagonismo? Como que o professor vai agir? Como que as escolas vão agir? Como que nós vamos fazer nesse momento de mudança que é tão importante? E neste episódio do Ar 43, nós vamos discutir como novas metodologias e ecossistemas educacionais, como o sistema Versa, por exemplo, podem impulsionar o desempenho dos estudantes e prepará-los para desafios de um mundo em constante transformação. E para começar esse papo, Regiane Taveira, é sempre você que eu faço a primeira pergunta. E você já começou falando sobre a questão de que você também é fruto, né, desse esquema todo quando a gente fala sobre a importância do ensino técnico. Como foi para você o ensino técnico? Você acha que é legal a gente já tá ali no ensino médio, focando em alguma coisa, envolvendo para o trabalho, envolvendo aquilo que nós queremos de futuro? Como foi para você essa experiência? Keller, vou começar falando do que foi bom. E depois, óbvio, que pela época, né, lembrando que eu tenho mais de meio século, então, pela época, na verdade, eu fiz o antigo magistério, não é? Lembrando que o antigo magistério, ele surge, olha, há muito tempo, foi um dos primeiros no Brasil, né? Na escola no Rio de Janeiro, enfim, em 1800 e pouco ainda.
tá? A primeira escola aí do magistério. Claro que depois, com muitos avanços, muitas evoluções, não é? Com legislações fazendo parte aí dessa formação do antigo magistério. O antigo magistério, ele me levou direto, né, para o trabalho. Lembrando que o magistério ele tinha ali 4 anos, você já decidia pelo magistério ao final da oitava série, que hoje é o 9º ano, não é? E aí eu optei, tinha lá uma prova para você ingressar, enfim. O primeiro ano, ele era junto com o ensino médio. Você tinha ali algumas disciplinas voltadas para o ensino médio. A partir do segundo, ele era profissionalizante total. Então, aí eu falo um pouquinho da desvantagem que eu tive. Eu não tive tudo o que eu precisava para, né, passar por um processo para entrar na universidade. Óbvio que depois a gente dá aqueles jeitinhos Sim. da vida e você segue, mas ali eu senti um entrave, porque ao terminar o magistério eu já trabalhava, né, já tinha uma profissão. Muito bom, que é o que eu falo, né? Para quem vem de uma classe que eu falo baixa, né? Todo mundo sabe da minha história aqui, 7 anos de podcast. Então, minha mãe diarista, uma família super, né, batalhadora, a gente tinha que estudar, que é o que a minha mãe falava: conhecimento é tudo, ninguém pode te tirar, né? E aí fui já para o mercado de trabalho. Entrei na universidade, minha primeira faculdade foi educação física, todo mundo também sabe por aqui. Depois fui para pedagogia, fui para as pós, fiz mestrado, enfim. Não me impediu em nada, né, o que eu deixei de ter porque eu corri atrás. Mas eu falo que era uma outra geração, Outra né? realidade, né? Era uma outra realidade, uma outra geração, o meio em que eu vivia, o contexto em que eu vivia também, sempre cercada né, escolas, escolas e escolas, né? Lembrando que a minha mãe foi zeladora de escola, então eu cresci praticamente numa escola, né? Então, isso também foi um ponto positivo na minha vida. Então, olhando para aquela época, foi super importante para a minha vida profissional. O que Perfeito. eu vejo hoje, né, olhando para os estudos, para tudo que eu vejo com relação ao ensino técnico, ele conecta, ele continua conectando, né, a escola diretamente aí, a educação com o mercado de trabalho, e já tem uma outra organização, que é melhor, né? Uhum. Existe toda uma preocupação com as disciplinas básicas do ensino médio, para que esse aluno tenha o técnico, mas que tenha o básico para que ele então possa prestar um Enem. Tal. Então, eu Perfeito. acho que houve um grande avanço com relação a isso. Então, por isso ainda eu apoio mais. Fala assim, eu apoio muito mais. Eu acho que é uma forma, sim, de quem é menos favorecido entrar no mercado de trabalho, poder então decidir por uma universidade, seja ela pública, seja ela privada, mas com mais maturidade e autonomia. O que eu acho que é Ótimo, ótimo. super importante para o jovem de hoje, né? E olha, o de antigamente também, olha eu, fruto de tudo isso. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, Kelly. Não, respondeu sim, Rê, porque é só para a gente ter uma ideia do que é quando a gente fala sobre ensino técnico, porque muitas vezes fica essa discussão hoje em dia e não se pensa na ideia de futuro que o ensino técnico pode trazer. Acho que isso que é importante. E só para trazer um outro dado aqui, um dado nacional, o ensino técnico tem aumentado muito no Brasil. Nos últimos 5 anos foram 68,4% de aumento, assim, que cresceu. E a maioria nas redes estaduais. Por quê? Porque é quem se interessa pelo trabalho mesmo, é uma forma de mudar de vida. Vamos lembrar, quando a gente fala, né, das classes C, D, a educação é a melhor forma de você poder mudar a tua vida mesmo. E é muito bom ter você aqui, Anderson, porque quando a gente fala sobre o Paraná, a gente tem uma questão que ela é muito importante. O Paraná, em 2021, era 11 mil alunos ingressantes no ensino técnico. Em 2025, foi para 50 mil novos alunos na modalidade. Isso é um aumento muito grande da rede, da estrutura da rede também. Isso é uma coisa muito legal, porque torna o Paraná um dos líderes nacionais na educação profissional. É um crescimento muito expressivo. E aí eu quero perguntar para você que está aí liderando o departamento, né, está na ponta desse caminho, quais foram essas ações concretas que vocês tomaram para ajudar os jovens a escolher esse caminho? O que torna o ensino técnico tão atrativo para o jovem hoje, né? No caso da Rê, ela já falou que era questão profissional porque ela é jovem há mais tempo, que todos nós aqui, né? Mas qual que torna para o jovem hoje? O que você observa na frente do departamento, na frente do seu trabalho? Legal. Na verdade, é uma ação que estamos
conduzindo aí desde o período pós-pandemia, que na verdade Uhum. a pandemia veio com um gap aí de congelar essas questões de matrículas por N razões e que todos nós conhecemos, mas isso não nos impediu de revisitar toda essa questão histórica e da importância da educação profissional, né? O que a rede trouxe aqui para nós é muito importante e é importante para o nosso aluno, é essa perspectiva mesmo que acaba tendo justamente da importância e da relevância em fazer um curso técnico, porque fazendo um curso técnico seja ele qual for, e aí eu quero comentar um pouquinho sobre quais são hoje os grandes gaps que nós temos aqui dentro da Secretaria do Paraná, mas o fato de proporcionar a esse estudante para empregabilidade, para estar mais próximo do mercado de trabalho, com uma grande possibilidade de ser contratado, ter uma renda familiar já complementar, que possa vir a somar com aquilo que a família às vezes precisa do dia a dia. Isso é o grande diferencial. Então, proporcionar isso a ele, aos nossos estudantes, acaba se fazendo muito necessário e a gente entende que esse avanço de matrículas dentro do processo começou a ser construído quando nós começamos a ouvir a base. Quem seria a base? Os nossos alunos que estão ingressando dentro Bacana. do ensino médio. Então, começamos a ouvir os nossos alunos do nono ano, o último ano do ensino fundamental, né? E, consequentemente, seus pais responsáveis. A partir do momento que nós acabamos disparando pesquisas para fazer essa escuta, para verificar se existe a intenção, o interesse em fazer qualquer curso técnico que seja, ali já é um ponto inicial para nós, enquanto departamento, enquanto Secretaria de Educação, analisar e falar: opa, esse é o caminho. Então, em tal região, em tal local, em tal escola, em tal município, em tal comunidade, a gente consegue levar a oferta do curso técnico. E a partir do momento que a gente coloca à disposição dentro para a comunidade, a procura acontece de uma maneira muito orgânica, né? Por quê? Porque o aluno tem interesse, os pais e responsáveis têm interesse, isso faz com que a gente consolide. Um outro ponto que nos trouxe ali, e que é um investimento muito forte por parte da secretaria, é trazer cursos inovadores. Então, nós temos vários cursos que são pilares, que hoje continua sendo administração, o antigo magistério, formação que é a formação de docente hoje, apesar de não ser considerado um curso técnico perante o catálogo nacional, mas é um curso que qualifica e forma para o mercado de trabalho. Temos cursos que também acabam trazendo novas perspectivas, como desenvolvimento de sistema, algo que hoje está muito no dia a dia nosso aí, da nossa realidade, curso de jogos digitais, cursos na parte, o Paraná é um estado agrícola, então temos muito cursos relacionados a agronegócio e agropecuária. E esse ano entramos com uma novidade, no Brasil até, nós lançamos o curso técnico em inteligência artificial. Então, justamente por entender uma demanda, a inteligência artificial por si só, nos dias atuais, já se faz uma pauta imensa de discussão e de pontos positivos que traz para o nosso aluno no dia a dia, não somente em termos de formação técnica, mas em termos de aprendizado mesmo. Mas nós entendemos que trazer para a nossa rede a oferta de um curso em inteligência artificial viria a somar. Então, estamos nessa experiência aí, foram 2, 3 meses aí que já estamos com o início de aula também, que estamos nessa pegada. Ou seja, trazer essa perspectiva de currículo, de cursos que realmente motivem esse estudante, que eles se identifiquem com o querer dentro do processo. Firmamos parcerias, hoje temos parcerias fortes com o Sistema S, Senai e Senac, ao qual esse nosso aluno cursa toda a parte da formação geral básica, português, matemática, dentro da nossa escola, e a parte técnica, os laboratórios, eles acabam saindo da escola e indo para o Senai, Senac, onde eles sabem a gente sabe de toda a excelência, de toda a qualidade, eles acabam saindo com um certificado também do Sistema S. Então, são situações que acabam motivando esse nosso aluno, a fim de que esses números que você citou de matrículas acabem se consolidando. E até para fechar essa análise ali, hoje o estado do Paraná, em termos de censo escolar, é o quarto estado que maior faz a oferta de cursos da educação profissional em todo o Brasil.
Então, nós estamos numa crescente muito positiva e não é só crescer por crescer, é crescer com uma qualidade, com algo que faça sentido para o nosso aluno, que nós, enquanto Estado, possamos entregar algo realmente significativo, que faça diferença lá na ponta, e não apenas ofertar um curso de técnico no sentido, vou ofertar um curso lá, mas com que propósito? Não. Nós ofertamos, nós acompanhamos, monitoramos, avaliamos, porque nós queremos que esse nosso aluno saia realmente qualificado e apto para fazer essa inserção dentro do mercado de trabalho. É um trabalho intenso e insano, mas estamos aí conseguindo fazer o diferencial para esse nosso aluno aí. Nossa, eu imagino, Perfeito. imagino essa dificuldade mesmo que é. Mas eu acho que também tem uma questão aqui que ela é muito legal, e eu vou puxar a Rê para isso. Entra muito naquilo que você falou um pouquinho agora no começo, Rê. Quando você diz que já foi para entrar para o mercado de trabalho, e quero recuperar até uma fala do Anderson, que teve uma entrevista anterior que você falou, Anderson, acho que foi para um site, eu não lembro agora qual foi o site. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho ele salvo aqui. Mobile Time que eu li, não foi para ele que foi dito. Onde você falou sobre os alunos que fazem o ensino técnico têm a chance de entrar com até 30% mais salário do que normalmente entrariam naquelas mesmas áreas. E a Rê deixou uma coisa muito bem clara, né? Quando você fala sobre trabalho, uma coisa é você oferecer um ensino técnico por ser um ensino técnico, que pode ser diversas coisas. A outra é um estudo de mercado, a outra é um estudo, Hum. né, do que a indústria está pedindo, para onde que vai, a parceria com o Sistema S, que já trabalha diretamente com a indústria, é uma estrutura muito, muito distinta nesse ponto, né? É mais ou menos isso que você acha legal, né, Rê? Que já está focado nesse futuro de trabalho, né? E essa questão, né, Keller, quando eu volto no tempo, né, que eu gosto de falar sobre isso, a escola, né, onde eu cursei o magistério, uma escola pública de São Paulo, que a gente fala que era o Jumbão. Tinha tudo, né? Tinha os anos iniciais, os anos finais e o ensino Uhum. médio. Então, quando já faltava professor, e a gente estava ali no comecinho de tudo, a gente já ia para a sala de aula, entende? Nossa, Regiane, mas qual o preparo? Gente, só de você ir aprendendo a ter gestão de 30 e poucos alunos em sala de aula era um super aprendizado. Essa autonomia mais rápida, esse desenvolvimento dessas habilidades de verdade concretas ali durante o curso, né, Kelly, faz eu consigo aqui, enquanto o Anderson estava falando, e você também, me remeteu muito ao Ausubel, a questão da aprendizagem significativa. Né? Quando Boa. esse aluno ele vê sentido no conteúdo, porque lá naquela, eu gosto de falar que o que eu sentia tinha sentido, porque tudo que eu estava aprendendo eu tinha que aplicar. Era muito rápido, era diferente já das universidades. Eu fiz 3. E aí eu olho, né? Você tinha muita teoria, mas aquilo não estava associado à prática. O técnico me trouxe isso lá atrás. Né? E é o que eu falei, escutando o Anderson, quando ele fala da questão da qualidade, já vai ter qualidade se ele escutou esses jovens, eles Sim. escutaram esses jovens, já vai ter qualidade por conta disso, porque quando você dá essa escutativa ao jovem, ele sabe muito bem o que ele quer. Eu fico muito triste quando eu escuto, jovem não sabe o que quer. Sabe, gente? Eles sabem o que quer, o que querem. É que falta oportunidade. As pessoas nem querem ouvir. Você sai dos anos finais, você entra no ensino médio, alguém calculou e organizou aquilo sem te ouvir. Então já vai ter qualidade se você for ouvido, se você for escutado. Espero que eu tenha aí explicado um pouquinho melhor dessa. Eu falo com tanta vontade, né? Porque é tão gostoso você olhar e olha, e vou além, né? Minha irmã mais nova, minha outra irmã do meio, somos em 4, a mais jovem fez aqui em São Paulo, né? As pessoas sabem, ela é juíza hoje do trabalho. Ela fez o técnico de São Paulo, que a gente tem aqui, né? A ETEC. A ETEC é formidável, gente. Para quem não conhece o trabalho da ETEC, precisa conhecer. É formidável. Ela vem de uma ETEC, ela vai para a universidade. Então, assim, não é que o técnico vai te tirar. E ela é mais jovem que eu, né? De 11 anos. Então, mesmo depois, ela também ingressou na universidade. Eu escuto muitos pais falarem sobre isso, por isso que eu faço questão de tocar nessa teclinha de se meu filho fizer o técnico, ele não vai querer cursar uma universidade porque já vai ter uma Sim, já profissão. ouvi. Pelo contrário.
você cria mais vontade de aprender mais sobre o que você já estudou. Né? Ou então, das duas umas, ou você decide que você não quer aquilo e você vai para um outro lugar, que também é E válido, né? tudo bem, né? E tá tudo E tudo bem, bem, e tá porque tudo a bem. experiência, a bagagem, aquilo faz com que ele É justamente se isso. identifique no curso que naquele momento ele está querendo conhecer mais, se ele vai dar andamento na carreira, se ele vai seguir, ou se ele vai Perfeito. mudar da água para o vinho, sai de um curso técnico em automação e vai estudar, vai fazer direito. Ah, Ótimo. ótimo. Sim, e tem muita coisa que se aproveita, né? A metodologia Sim, científica, toda a muito, estrutura para o trabalho, muito, né? A compreensão desses muito. modelos são coisas que são muito importantes. Eu queria puxar uma outra questão para você, Anderson, que é assim, você estava conversando um pouquinho com a gente agora sobre esse técnico inteligência artificial, né? Que é um marco. Realmente é um marco muito importante. E aí eu queria puxar sobre como foi o desafio de implementar essas novas tecnologias, até para implementar um curso desse porte que vai trabalhar diretamente com a discussão tecnológica. Porque eu imagino que tem algumas barreiras no dia a dia que você deve encontrar na infraestrutura de escola, muitas vezes, ou na formação dos professores também. Porque, querendo ou não, são professores que irão ajudar na formação de estudantes para algo que talvez eles mesmos não tiveram essa formação específica. Eles mesmos têm, às vezes, essa dificuldade nesse caminho. Então, como foi o trabalho com professores e gestores para poder formar e criar essa infraestrutura para o desenvolvimento de um ensino técnico bacana, para o desenvolvimento de temas que são tão ponta de lança na discussão do trabalho atualmente? Perfeito, Keller. Na verdade, assim, a gente começou, primeiro, quando veio esse desafio, que partiu até do próprio nosso governador, o nosso secretário, o professor Rony, dentro da situação de trazer esse desafio, de estudar uma possibilidade de implementação de um curso que hoje não está previsto no catálogo nacional, faz com que a gente trouxesse algumas reflexões dentro do processo. E essas reflexões começou a partir da análise da demanda do setor produtivo. Aonde que faria Uhum, sentido dentro do Estado fazer essa oferta, a fim de que esse curso pudesse estar em consonância, porque pensando já nessa questão da empregabilidade, de todos esses arranjos em si. Então, nós, no primeiro momento, até analisamos e fazer a oferta e trazer esse novo curso para dentro de todo o estado, mas sabíamos que tínhamos regiões e temos regiões que estão se tornando polos tecnológicos dentro do nosso estado. Região de Londrina, Maringá, a própria capital Curitiba, Cascavel. Então, são regiões que, por si só, elas já têm uma natureza. Então, baseado a partir desse momento, onde a gente identificou, mapeou, aonde que tinha um grande potencial de desenvolvimento, a gente começou a construir a nossa ementa, a nossa matriz, aquela que realmente. E essas matrizes são construídas em conjunto, não é algo que é autocrático no sentido de trazer a secretaria e falar, não, eu quero colocar essa matriz e vai ser assim. Não. Nós pegamos a nossa matriz, as matrizes são aquelas que têm as disciplinas que são ofertadas para os nossos alunos, e essa matriz é construída com o setor produtivo. Então, a ponta lá que vai fazer essa contratação participou, porque eles uhum, identificaram e trouxeram para nós qual que é o perfil desse futuro profissional que eles vão querer contratar. Então, em consonância com esse processo, foi feito todo esse processo de construção, iniciado, implementado, e aí começava os desafios operacionais. Então, a nossa escola está pronta? Tem uma internet de boa qualidade? Sim. Então, se não tiver, vamos lá e vamos investir nisso aí. Nossas escolas que estarão recebendo esses cursos estão com um laboratório apto, porque ofertar um curso de inteligência artificial, desenvolvimento de sistema, não pode ser considerado que seja um computador normal e comum. Nós estamos falando de alta performance. Então, sim. temos notebooks que venham atender a exigência mínima para esse curso nesse processo? Não. Então, vamos lá, vamos comprar, vamos investir em laboratórios e vamos entregar. É, esbarramos dentro de um ponto de profissionais, porque não só o curso de inteligência artificial, mas como todos os cursos técnicos o Brasil, a rede técnica hoje no Brasil sofre, é a questão de profissionais que possam estar atuando, porque dependendo da área que atua, a área do eixo de tecnologia de informação, desenvolvimento de sistema, inteligência artificial. Hoje o mercado paga muito mais do que o salário de um professor.
Então, Sim, você já está na trazer ele indústria, né? para Já está no dentro mercado. dessa ação é desafiador e faz com que a gente tenha que fazer toda uma mobilização. E, consequentemente, quando chega esse profissional para dentro da escola, nós também temos que dar uma formação pedagógica, porque muitas vezes esses são profissionais que são técnicos, são formados para um eixo mais operacional dentro da indústria e não tem essa pegada docente. Então, nós, enquanto Secretaria de Educação, fazemos também todo um processo de formação pedagógica sobre o que é ser professor dentro dos cursos técnicos. E aí entra justamente essa pegada ali. Então, foi feito todo um aparato de estrutura, de base, para que nós pudéssemos justamente iniciar e estruturar de uma maneira que visa justamente fazer uma entrega de qualidade para esse nosso aluno. E aí, consequentemente, dependendo do curso, nesse caso específico da inteligência artificial, fechar parcerias também, no sentido de que nós pudéssemos entregar para o nosso professor e aluno ferramentas que eles pudessem estar executando. Então, softwares, websites, mostrar os caminhos pedagógicos do como e aonde poderia estar sendo desenvolvido todas essas habilidades que foram construídas e idealizadas dentro dessa ementa ali. Então, é muito nesse acompanhamento do dia a dia, seja o curso de inteligência artificial, que é um curso novo para nós, seja os outros cursos que estão e temos, são mais de 42 cursos que hoje nós temos dentro do nosso catálogo de oferta no estado, mas sempre com esse acompanhamento, com esse monitoramento, a fim de que aquilo que está sendo planejado e sendo visualizado de entrega para o nosso estudante faça sentido dentro de toda essa ação aí que a gente vem desenvolvendo. Perfeito, perfeito. É um trabalho de formiguinha, contínuo, desenvolvendo, precisa da parceria. Imagino que tem muitas dificuldades nesse caminho e é muito legal saber que está funcionando, né? Que está rolando alguma coisa nesse nível, nesse tipo de trabalho, né? O que que você acha, Rê? Olhando, né, para o que o Anderson está trazendo, essa questão de olhar para a infraestrutura, não é? Isso é um fato primordial, não tem como fugir disso, né? Olhar para a formação desses docentes, não é? Que eu falo que a gente lidar com o aluno, e seja ela em qualquer instância da educação básica, você tem que ter ali toda uma formação que realmente atenda aquela aprendizagem que a gente está querendo eh, colocar em prática. Enfim, aí ele vai falando e a gente vai pensando justamente nessa aprendizagem mais centrada no aluno, porque para ele sair dali e atender ao que o mercado realmente exige, tem que estar centrado nele. Senão, fica difícil. E ele traz essa questão. Então, tudo isso, a infraestrutura, a questão da formação dos professores, leva toda essa aprendizagem aí de adaptação, adaptativa, de organização, que é importante, né? Não adianta, Sim, vamos fornecer cursos técnicos, vamos hoje ensinar brigadeiro, não dá, né? Então, assim, a gente tem que olhar, fazer uma leitura, uma releitura do que a gente quer, né? Quando eu brinco e falo lá de trás, tinha toda uma organização. Já vinha num caminho legal o Brasil com relação ao ensino técnico, né? É que a gente foi. É o que eu falo, cada hora vem uma força, né? Uma força. E ao invés de se equilibrarem as forças, né? Que tudo já estaria bem mais avançado, infelizmente não é assim que funciona. Mas eu acho que o caminho é esse aí mesmo, né, Kelly? Organizar de perfeito. forma, olhar para tudo, né, para todos os âmbitos, para que realmente esse aluno entre no mercado de trabalho e entre ali feliz e com as qualidades que ele precisa ter e as competências, chegue às competências dele, né? Exatamente, exatamente. E professor, você que está acompanhando a gente aqui, procure também dar uma olhada na tua formação, tá? Não se esquece de ir atrás. Óbvio, dentro Verdade. das redes, tem todo um trabalho dentro das próprias redes para poder dar essa formação para o professor, rede particular, rede privada, rede pública, rede estadual, municipal, tem as suas formas de formação, mas também não fica aguardando muito não, viu? Se você tiver a chance, organiza seu tempo, vai atrás. E falando de IA, lembrando que recentemente o MEC lançou algumas formações em IA gratuita muito legal, tipo, fazer prompt, como automatizar algumas coisas na prática docente, tudo de acordo com a BNCC. Então vai atrás de dar uma olhada sobre esse tipo de curso, esse tipo de formação que você tem.
E também, dentro da tua própria rede, né, avisa a sua direção, fala sobre a importância dessa formação, que essa é parte da ideia. A gente tem que estar pronto também para poder dar aula para esses estudantes do futuro que estão aqui com a gente hoje já, né, já desenvolvendo. Deixa eu puxar mais uma questão para você, Anderson, que eu acho que é outra questão que é muito importante que o professor tem dúvida. Quando a gente fala sobre ensino técnico, na verdade, ensino no geral, mas como ensino técnico é o nosso tema e inteligência artificial no dia a dia também é parte do nosso tema, vamos nos focar nesses dois, mas é no ensino em geral. Não dá para a gente falar sobre educação num nível de só lousa, giz, explicação. Nós precisamos de metodologias ativas, a gente precisa pôr a mão na massa, né? É importante entender que pela própria natureza de um curso, quando a gente fala sobre uma formação técnica, ela precisa de projetos mais práticos, mais integradores, metodologias que são mais participativas, né? É necessário esse tipo de postura. E aí eu quero puxar uma questão, porque aqui, por exemplo, no Editora do Brasil, nós temos algumas práticas no sistema Versa que são focados nessa metodologia de projeto, nesse tipo de questão. Então eu queria perguntar para você sobre a sua experiência, como que você avalia e como que vocês incentivam o uso dessas metodologias inovadoras, né, metodologias distintas, até para poder aproveitar, maximizar o tempo de estudo e preparar o estudante para a vida mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de focar só num vestibular também, e aí vira aquele conhecimento que ele não é prático, aquele conhecimento que não é ativo. Ou, ainda mais difícil, nós acabamos excluindo diversos estudantes que não aprendem tão bem no conteúdo teórico. Que é preciso ter a via teórica, a via prática, é preciso ter diversas vias para poder contemplar os diversos tipos de estudantes que nós temos. Então, como que é que vocês avaliam, como que vocês incentivam esse tipo de trabalho, como é que é vista essas práticas metodológicas necessariamente inovadoras, né? A gente traz um ponto um ponto de atenção muito grande, Keller, nesse sentido assim. Porque a tecnologia está aí. E o estado do Paraná é um estado que investe muito nessa questão de tecnologia, seja no campo, por exemplo, hoje a gente entrega para as nossas escolas do campo drones, entregamos Hum, colheitadeiras, tratores, trazer a tecnologia de ponta, que legal. hoje o que acontece dentro do campo, que é a agricultura de precisão e várias situações, por exemplo, trazendo para essa área do agro que a gente acaba tendo muito essa questão de investimentos ali, seja no agro, seja nos nossos laboratórios propriamente dito ali. Mas a gente entra muito também e reforça muito uma reflexão comparando metodologia com tecnologia. Que não basta ter tecnologia se você não tem uma metodologia apropriada a fim de que você possa realmente pôr em prática e fazer a diferença isso para os nossos alunos. E baseado e indo muito nessa questão de metodologia, nós temos um corpo pedagógico aqui no nosso Departamento da Educação Profissional. Em toda a secretaria temos, né? A Secretaria do Paraná está muito bem estruturada e servida nessa questão de formações. Mas dentro da educação profissional, que é a nossa temática aqui, nós temos um corpo pedagógico onde nós entregamos aula a aula. Então, temos um curso de inteligência artificial. Esse nosso professor, o curso ano é 400 horas. Uhum. Dentro de 3 anos, o curso tem a duração de 1.200 horas somente da parte técnica. Tem a parte da formação geral básica, português, inglês, matemática, história, enfim. Tirando essa parte, falando somente da parte técnica, são 1.200 horas num curso de 3 anos, aonde ano 400 horas. Nós entregamos aula a esse professor, então 400 horas de aula ele terá disponível para ele neste ano, aonde ele vai poder ter acesso. E dentro de ter acesso, ele vai ter os conteúdos, ele vai ter propostas de encaminhamento de atividades, propostas de encaminhamentos metodológicos, a fim de trabalhar com esse estudante, a fim de realmente pôr em prática tudo aquilo que a gente espera que seja ensinado para esse nosso aluno. E qual que é a grande vantagem? Vamos trabalhar ali no estado do Paraná, 399 municípios. Temos um município interior lá de 3, 4, 5 mil habitantes e a capital com mais de 1 milhão. Esse professor que tem lá no município do interior lá, ele vai receber o mesmo conteúdo do professor do capital. Isso a gente vai balizar esse processo de aprendizagem e de metodologia de ensino de uma maneira que se torne uniforme.
Claro que o professor tem toda a autonomia de alterar, de ajustar, de adequar, de incluir, de excluir aquilo que ele entende aquilo que a secretaria entrega e ele entenda que não, isso aqui eu não quero trabalhar, ou não, isso aqui eu quero complementar. Ele tem toda a autonomia, mas a gente trabalha com esse balizamento dentro desse processo. Então a gente traz muito esse olhar que, daí somado com a tecnologia que a Secretaria de Educação entrega nas nossas escolas, salas multimídias, salas de 73 polegadas, a fim que conectadas à internet, todas as nossas escolas têm acesso à internet, mesmo as que são mais remotas, as de ilhas, a de campo, seja via Starlink, seja via cabo, fibra. Todas as nossas salas de aula hoje recebem, têm possibilidades de acesso à internet, então isso acaba facilitando. Então eu sempre falo assim, eu trago essa reflexão, que não é apenas tecnologia, mas associar a tecnologia com uma metodologia eficiente. E isso tem se demonstrado muito eficiente naquilo que a gente espera, haja visto os resultados que o Paraná tem se destacado dentro da educação no Brasil, sempre se colocando em primeiro lugar nos últimos dois IDEBs de resultados nacionais ali, né? Então, trabalhar muito dentro dessa perspectiva de fazer essa questão. E contribuindo com esse ponto que você trouxe do sistema Versa, né? Metodologias inovadoras assim que são adotadas justamente pelo sistema Versa faz com que, de uma maneira muito direta, contribua a fazer com que o processo de ensino-aprendizagem se torne muito mais eficiente, né? Permitindo esse melhor aproveitamento do tempo de estudo, da utilização das dificuldades que esses nossos alunos apresentam e a fim de direcionar justamente toda essa questão de uma maneira de uma intervenção muito propositiva a fim de contribuir e ajudar esses nossos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu poderia aqui passar horas falando de todos os programas que a Secretaria tem de contribuição dentro do processo, assim como o próprio Sistema Versa contribui. Nós também temos ferramentas e várias ferramentas de apoio, seja no inglês, seja na matemática, na redação, na leitura. São programas como esses que vêm a somar com tudo, com todos esses processos que a gente vem pontuando e abordando aí, a fim de justamente entregar essa educação de qualidade que a gente tanto preza. Fantástico, fantástico. E os indicadores de resultado estão aí, né? Como você bem lembrou do IDEB, sobre esses resultados são assim, invejáveis e admiráveis, né? Então, muito bacana, muito bacana. Rê? Tem como mensurar tudo isso, né? Sim. Que eu falo, não é só falas, né? E aí o Anderson falando essa questão, né? Não é realmente só a tecnologia, né? Essa adaptação das pessoas, das instituições, né? Esse novo jeito de ensinar e aprender, esse aprendizado ativo, ele requer muitas adaptações, muitas formações, né? Levar este aluno a ser o centro realmente, né, da sua aprendizagem e levá-lo a ser protagonista requer muito. Eu falo, aí eu bato na teclinha, quem sabe, né, daqui a Regiane, formação, formação e formação, gente. Não tem como. Aí acho que você traz também, Keller, né, o que na sua fala que eu tenho que voltar ali um pouquinho, né? Esse professor, eu sei da correria do dia a dia, eu falo isso, né? Tenho você aqui que trabalha em 3 escolas, eu tenho 4 empregos, a gente brinca e fala, a gente sabe muito bem o que é correria, mas a gente não pode, a gente tem que ter essa mudança cultural de achar que, e eu estou falando com os docentes aí mesmo, né? Os docentes e as docentes, de achar que tudo vem né, de política pública. Tem que vir, sim, mas a gente também tem que se aperfeiçoar, a gente também precisa correr atrás, não dá para ficar esperando. Você traz muito bem o estudante do futuro, esse estudante chegar nas nossas mãos e você não saber o que fazer. Isso também tem uma Não parte pode. sua aí que você precisa colocar, que é importantíssima. Perfeito.
Anderson, gostei muito do papo até aqui e eu acho muito importante até para servir, né, para outras redes, para outros professores, para entenderem um pouco mais sobre qual que é a proposta sobre ensino técnico, sobre ensino envolvendo inteligência artificial que a gente está falando aqui. Não é qualquer proposta, não é aquela proposta do passado da Regiane, não é às vezes a proposta que ele ouviu em algum lugar ou que foi comentado entre os professores. É uma proposta muito específica envolvendo trabalho, envolvendo o futuro, que inclusive imagino que nos próximos 2, 3 anos já vai estar se refletindo tanto no mercado de trabalho quanto até mesmo nos resultados econômicos do Estado, né? Porque nos últimos anos teve esse aumento, então deve já estar entrando no mercado de trabalho agora a galera que se formou ao longo dos últimos ensinos técnicos, né? Então vai ser muito bacana esse resultado, a gente vai poder ter mais indicadores para poder entender um pouco mais e indicadores que vão além dos indicadores da educação também, indicadores financeiros do próprio Estado. Acho que isso é muito legal. E aí eu quero puxar uma questão que é assim. Quando você olha para um jovem que hoje está iniciando o curso técnico de inteligência artificial ou de desenvolvimento de sistemas, que é essa ponta de lança tecnológica, que tomara que diversos outros estados se inspirem, entendam sobre essa demanda, né? Que é uma demanda mundial, não é uma demanda só local, é uma demanda, né, para todos os locais. E que tipo de cidadão ou de profissional você espera ver daqui a 3, 5 anos? Quando esse de hoje, que está se formando hoje com esse programa inovador, estiver saindo já para o mercado, para trabalho, para sua área de atuação. Qual que é o maior impacto que você espera ver dessa combinação de um ensino técnico que seja inovador e esse trabalho na vida e no desenvolvimento da sociedade? Qual que é o sonho do Anderson, da Secretaria de Educação, para ver esse jovem formado e atuando na sociedade no amanhã? Olha, excelente pergunta, assim, Keller, porque a tecnologia em si já está inserida no nosso dia a dia. Hoje a gente vê uma criança, apesar de não recomendado, com o celularzinho na mão e com o dedinho lá nervoso e brincando e fazendo, ou seja, o nosso estudante dentro da escola já fazendo toda uma ação e se utilizando da IA. Nós, no dia a dia, nas rotinas, nos chatbots, enfim, várias coisas que hoje a gente ali já vivencia. Mas essa combinação justamente do curso técnico vinculado com a inteligência artificial e aí articulado com o nosso curso, neste nosso caso, articulado o curso técnico com a inteligência artificial, tende a gerar um impacto muito significativo na formação desse estudante. A gente tem uma expectativa muito altíssima dentro do processo, porque ele está sendo preparado para trabalhar, seja no eixo industrial, seja no eixo do comércio, seja para ser um autônomo, uma pessoa que trabalhe para si própria dentro do processo, ali dentro de toda essa perspectiva. Então, a ampliação das chances de inserção dentro desse mercado de trabalho é muito grande. Ele vai ter várias possibilidades que ele vai ter a opção de escolha por saber que é um mercado de trabalho que, a partir do momento que você esteja se formando, que você esteja se qualificando, o que a rede pontua ali é muito importante. A continuidade da formação profissional é essencial. Se você recebe do Estado, excelente, né? Vamos falar da rede pública, né? No meu caso aqui. Se o Estado está te dando essa possibilidade, excelente. Mas você não pode ficar de braços cruzados aguardando sem você dar os próximos passos e ir atrás daquele diferencial, daquele algo a mais, né? Então, a ideia final é justamente fortalecer essa preparação e abrir essas possibilidades e esses horizontes, mostrando que existe o algo a mais, que o curso técnico é a primeira etapa, uma das etapas que ele estará passando ali, que depois tem todo um grande potencial para ir para um curso superior, podendo ir na área ou não. Porque tudo bem se ele não for seguir o eixo de tecnologia de informação, mas pode ter certeza que o curso técnico que ele fez e fará a diferença na vida dele do dia a dia e, consequentemente, reduzir. Eu acho que a gente aí começa, enquanto Secretaria de Educação, escola pública, reduzir essas diferenças, né? Essas diferenças de que a educação pública não presta, a educação pública é ruim. Não, a educação pública tem
grandes possibilidades. Eu sou filho de escola pública, fiz o meu ensino médio, meu ensino fundamental, meu ensino médio. Isso abriu várias possibilidades para mim dentro desse processo, seja para articular na questão do seu primeiro emprego dentro do mercado de trabalho, seja para você equalizar toda essa soma que vem relacionado ao processo de aprendizagem desse aluno, né? Então, essa formação acaba acompanhando e tem que acompanhar, sim, todas essas transformações da sociedade, as transformações de modo que venha contribuir para esse estudante, a fim de que ele consiga se adaptar a elas, consequentemente, mas também que ele se torne um protagonista. Eu acho que essa é a grande mensagem, assim, que esse estudante que passa neste nosso curso de inteligência artificial ou qualquer outro curso que, enquanto rede estadual faz de oferta, que o final dele, o final de ciclo, de conclusão de curso, ele seja o protagonista da sua história, o protagonista daquilo que ele optou em fazer e que ele possa, sim, estar apto e pronto para dar os próximos passos. Então, isso vem a somar com todos os programas que a Secretaria faz hoje. Hoje, vocês devem saber, hoje nós temos um programa muito forte de intercâmbio. O Estado do Paraná paga para os nossos alunos. Esse ano foram mais de 2.200 alunos que estarão indo fazer intercâmbio fora do país. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia. Ou seja, a gente abre as possibilidades para esse aluno também se desenvolver. Seja, né, os cursos de educação profissional, seja os nossos alunos têm essa possibilidade. Às vezes, alunos que nunca tipo, saíram do seu município estão indo para outro país. Ou seja, esse processo de se tornar protagonista, serem protagonistas da sua história, serem protagonistas, passa e permeia por isso. Então, é papel do Estado dar todas essas condições para que ele possa realmente crescer enquanto indivíduo, enquanto cidadão, e baseado nessa perspectiva, ele possa ter a sua formação, ou pelo menos alcançar a sua formação de uma maneira completa, a fim de que ele realmente possa dar o próximo passo. E aí é uma decisão dele. Se ele vai para fazer a universidade, se ele vai investir na sua formação, continuar investindo na sua formação técnica, aí depende dele. Mas o nosso papel enquanto secretaria é proporcionar todas essas ações e estimular toda essa perspectiva a fim disso dentro do processo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa ideia de que aquilo que pode ser feito, né, as oportunidades que puderem ser oferecidas estarão, né? O caminho tem que ser trilhado, mas as portas, tudo aquilo que puder ser auxiliado, estará auxiliado. Isso é muito bacana. Então a gente tá aqui chegando nos momentos finais do nosso programa, né? Nossa, que papo bacana. Deixa eu já avisar você, Anderson, que aqui no fim do nosso programa nós temos três perguntinhas muito difíceis que são feitas para todos nessa mesa, inclusive Regiane e eu. Três perguntas complicadíssimas. Ó, Presta atenção que é difícil, ó. Se preparem. Primeira vamos é lá. se você gostou do programa. Segunda pergunta é como que eu posso saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, né, sobre os trabalhos que a secretaria está desenvolvendo. E terceiro, uma indicação do Anderson para nos acompanhar. Só que para dar tempo de você pensar, Anderson, vou puxar primeiro para a Regiane. Então, Regiane, para salvar o Anderson, para ele pensar um pouquinho aqui na indicação, no próximo assunto, no que ele vai puxar para a gente, diz para mim, Rê, o que que você achou desse programa? Onde eu acho Regiane Taveira? E terceiro, o que que você deixa com a gente? Nossa, eu amei. Eu acho que escrevi até demais. Para quem não sabe, Anderson, eu tenho um monte aí nesses 7 anos, cada ano, 1 ou 2 cadernos de tudo que eu escrevo durante os episódios. Então, realmente rendeu muito. E a tua frase, né, juntou com a do Anderson aqui para eu escrever, né? Você fala do estudante do futuro e ele do ensino e aprendizagem mais eficiente. Então, a gente olha para isso, a gente não aprende só na teoria mais. Gente, século XXI, oi, 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 né? Não dá mais. Já existem aí vários estudos que essa aprendizagem ativa que a gente falou tanto aqui, né, faz com que esse aluno aprenda mais, participe do processo e chegue onde a gente quer, que ele realmente seja protagonista aí, né, não só da sua vida estudantil, mas da sua vida lá no mercado de trabalho, na hora que ele optar por uma universidade ou não, mas a gente lembrar que a escola não é só focar no vestibular, como a gente tem visto muito ultimamente, né? Mas olhar para esse aluno que ele é um aluno que
Ele vai sair ainda lá do ensino médio sendo aluno. Então, ele precisa aprender mais, ele tem que dar continuidade nisso, né? Continuar aprendendo e a gente olhar e falar, se fizer faculdade, bem, se não fizer, tá tudo bem também, mas a gente ter esse olhar de que ele tem que se sentir importante. E isso tem que começar na adolescência. Falei demais, né? Amei o programa, né? E eu tô aqui no Arco 43, que nos proporciona, né, Kelly, conhecer pessoas, aprender mais. Eu falo que isso aqui é uma formação de professores, realmente, como você Sim. sempre destaca, Kelly. A gente aprende muito, né? Obrigada, editora, e todo mundo que está por trás aqui, que traz essas pessoas para que a gente só aumente aí o nosso aprendizado. Tô lá no Instagram, tô no Facebook, mas tô lá no chão da fábrica, gente. Né, como diretora hoje de escola, dos anos iniciais, escola de rede pública, eu falo que eu não largo por nada, 32 anos de rede pública do Estado de São Paulo, tenho muito orgulho de falar e proporcionar, né, as pessoas que nos escutam, que falam tanto, né, discriminam tantas vezes a rede pública, e a rede pública, eu falo que é o lugar de luta, é onde a gente consegue muita coisa. E eu estava aqui olhando para tudo isso, que eu ia indicar? Né? Para quem, todo mundo já está sabendo que eu estou com 15 dias de férias, já volto a semana que vem, mas está tudo bem. Assistindo alguns documentários, eu vi um que acabei associando agora e falei, tenho que falar dele, mas como falar dele neste tema que a gente discutiu aqui? Achei, acho que um bom caminho. O documentário é A Revolução da Escola, de 1918 a 1939. É muito legal ali que depois da Primeira Guerra Mundial, né, ali entra Maria Montessori, Freinet, De Crowley, gente, só gente boa, né? E lá atrás, eles já estavam tentando mudar tudo isso, colocando o aluno como centro da sua aprendizagem, valorizando a autonomia desse aluno, a curiosidade, o aprender fazendo, né? E aí a gente olha para tudo isso, houve muitas transformações e a gente sabe que não começou agora, começou lá atrás, ela vem de muito longe, né? E o que a gente vive hoje aí com o ensino técnico, né, e a inteligência artificial, o professor tem que pensar, né, Keller, que não é uma ruptura, é uma continuação. Sim. Só que pela primeira vez, a gente tem ferramentas reais para tornar isso tudo mais possível. Se a gente, quem assistir esse documentário vai ver e vai entender do que eu estou falando, né? E a gente pensar que no fim das contas a pergunta é sempre essa: que tipo de aprendizado a gente quer construir daqui para frente? Né? E isso cabe a cada um de nós um pouquinho. Obrigada, eu amei o Perfeito. programa. Perfeito. Rê, muito obrigado, viu? Obrigado por essa sensibilidade, esse cuidado, essa lembrança sempre importante de se colocar o aluno no centro, o professor como um agente desse processo, né? Da centralidade do aluno. É sempre algo muito bacana e você sempre reforça isso pra gente. Agradeço Obrigada, eu. demais, Rê. Obrigado. Obrigada, eu. Agora sim, Anderson, meu querido Anderson, quero fazer as três perguntas dificílimas para você. Agradeço muito tua presença aqui e me ajuda agora respondendo o que você achou do programa. Segundo, onde eu acho Anderson? Como que eu faço para entender o que está sendo feito pela Secretaria de Educação? O que que eu entendo? Como é que eu acompanho? E terceiro, algo seu para ficar junto conosco, ecoando no coração e na nossa mente. Perfeito, foi um imenso prazer estar aqui com você, Keller, Regi, aqui. Que tenha mais momentos que eu possa trazer aqui e falar um pouquinho mais sobre educação profissional. Tem muitos projetos aqui que a gente vem desenvolvendo. Essa parte do eixo da tecnologia da informação é algo muito importante, mas a oportunidade de vocês abrirem esse espaço para nós aqui é fenomenal, mostrar um pouquinho do trabalho que nós estamos desenvolvendo é muito importante. É algo assim que realmente vem a fortalecer. A educação profissional é algo que vem se fortalecendo aí ao longo dos anos. Nós temos uma missão muito grande. Nós, não somente o Estado do Paraná, mas os estados de todo o Brasil, hoje, através do PNE, do Plano Nacional de Educação, existe uma meta de atingir 50% das matrículas dos nossos alunos que iniciam o ensino médio vinculado, tem que estar vinculado à educação profissional.
Então, muita coisa ainda tem para acontecer e espero que os estados invistam, sim, muito neste olhar, nessas ações, dentro da educação profissional. E canais, momentos como esses aí são fundamentais para que a gente venha fortalecer, consolidar e também contribuir de uma maneira um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo dentro da educação profissional. A gente se coloca à total disposição, abertos aí justamente a conversar, troca de ideia, troca de experiências, que assim a gente constrói algo que venha a ser realmente consolidado, com uma base forte. Não adianta ser um castelo de baralhos ali que tira um e cai. Não, a gente tem que construir bases fortes para que a gente venha a manter aí dentro do processo. Aonde que pode achar todo esse trabalho aí que eu comentei e hoje tive a oportunidade de expressar? Então, nós temos via os canais do Instagram, o canal da Secretaria de Educação, que é Educacão PR. Então, lá se posta muito de todos os trabalhos e ações que vêm sendo realizados, assim como o canal também do Instagram do nosso secretário, Rony.Miranda. Então, se encontra muito lá todos os trabalhos também que vêm sendo desenvolvidos. E o meu Instagram, Anderson Canizela, que ali também eu compartilho grande parte ali dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí dentro do Departamento da Educação Profissional. E contribuindo um pouquinho também dentro da terceira pergunta, né, que é mais desafiadora e que é de muita responsabilidade, mas tem um documentário também, indo muito nessa linha que a Regi trouxe aqui para nós ali, que é um documentário que trata da questão da educação profissional. Então, a origem é de uma nova institucionalidade, né? Então, vai falar um pouquinho, apesar de ser mais do eixo federal, mas vai trazer muito essa questão de um documentário dos institutos federais, lá de 2008, onde começou todo um processo de consolidação, e de investimento dentro da educação profissional, porque nós sabemos que teve esse gap, né, nos anos 2000, houve uma suspensão dentro da educação, do investimento da educação profissional, da oferta da educação profissional. E agora, com essa retomada muito pautado dentro do Instituto Federal que veio consolidando e, consequentemente, com essas consolidações do Instituto Federal, os estados também começaram a se mobilizar a fim de investir, né? Então, esse documentário da professora Silvia Ishidek, algo assim, não me atrevo a falar, ou se tiver falado errado, professora, me perdoe, mas é algo assim que vale a pena você escutar um pouquinho, é disponível lá no YouTube, é algo fácil assim de localizar, mas que venha reforçar um pouquinho esse contexto, essa história da educação profissional, da EPT propriamente dita, vinculado muito no Instituto Federal e faz essa reflexão sobre a relevância, a importância e, consequentemente, o olhar que aí, quando nós hoje estamos nesse processo de gestão, é importante ter para que a gente possa investir, possa trazer todas essas perspectivas, todas essas ações positivas, a fim de que chegue nesse resultado final que eu comentei agora de pouco, que esse nosso aluno saia o protagonista, saia realmente a pessoa ali que é dono de si, sabendo o que ele quer, aquilo que ele pode ter de opções e ele ter a opção de escolher aquilo que ele deseja. Então, esse processo de formação, de reflexão, que é, acima de tudo, a importância, a grande importância que um gestor que hoje está à frente de qualquer departamento da educação, de qualquer secretaria ali, mas que tenha e traga essa sensibilidade nesse olhar. Eu procuro muito através, juntamente com toda a minha equipe, porque eu não sou sozinho, tenho uma equipe mais de 50 pessoas e graças a essa minha equipe que hoje a gente consegue entregar uma educação de qualidade dentro da educação profissional. Então fica essa mensagem aí para todos que estarão participando. Perfeito, perfeito. Senhor Anderson Muniz Canizela, muito obrigado pelo seu tempo aqui, muito obrigado por um espacinho na agenda para trocar essa ideia que foi tão importante com a gente. Muito obrigado pelo trabalho que a Secretaria de Educação tem desenvolvido, principalmente na questão aqui que a gente está falando sobre educação profissional, sobre o trabalho tecnológico, porque esse foi o nosso tema, e os indicadores já demonstram, né, que o trabalho está sendo bem feito, como a gente já conversou aqui. Então agradeço demais por esse trabalho, agradeço demais por esse cuidado e que sirva de exemplo, né, para diversos outros locais do nosso Brasil também
esse direcionamento para profissões do futuro, profissões do amanhã. Vamos correr atrás daquilo que nós queremos para os nossos estudantes nos dias que estão por vir. Então agradeço muito, obrigado por esse cuidado, muito obrigado por essa conversa realmente inspiradora e por demonstrar um pouco mais sobre essa revolução que está acontecendo dentro da estrutura de trabalho e da educação quando a gente fala sobre o estado do Paraná. Agradeço demais, viu? Grande prazer. Vamos lá. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei esse papo, eu amei mesmo, porque a questão da educação profissional é algo que eu não tinha um conhecimento muito grande, parei para estudar um pouco mais enquanto a gente estava estudando essa pauta e achei muito bacana a parte desse processo. Eu pertenço a esse gap que faltou educação profissional, aonde se cortou, eu sou filho desse momento, então não teve para mim. As ETECs eram um número pequeno, os institutos federais também não eram tanto naquele período, então eu fiquei meio órfão desse período na minha formação educacional. Então acho muito bacana poder estar olhando para o futuro, estar olhando para o que aconteceu antes com a participação da Regiane também, a gente perceber que realmente parece que faltou algo, tem um fio aqui que faltou ligar. E é muito importante a gente estar recuperando um pouco mais desse fio. Se a gente quer um Brasil que se desenvolva a questão do trabalho, que se volte uma industrialização, que se desenvolva no trabalho do agro, tudo que a gente quer que desenvolva precisa do trabalho, precisa das nossas mãos trabalhando, precisa do povo trabalhando, e isso é importante. A educação profissional vai auxiliar nesse caminho. Acho que é algo muito legal para a gente poder ter conversado aqui. Então agradeço muito sobre esse papo, acho que foi muito bacana. Muito obrigado à Secretaria de Educação do Paraná, muito obrigado ao Anderson, obrigado ao Editor do Brasil por esse momento aqui, que foi muito legal. No mais, quem quiser me acompanhar por aí, @MarcosKeller em quase nenhum lugar, quase não acha, mas se procurar por Marcos Keller, não tem muitos por aí, então você me acha em algum momento. E lá no Instagram eu estou como @KobKeller, K-O-B Keller. Toda segunda-feira tem um videozinho falando de filosofia lá, hein? Não estou falhando ao longo desse ano inteiro. Ano passado foi um ano sabático, esse ano tem toda segunda-feira uma discussão sobre filosofia por ali. Então, pode seguir, pode acompanhar, que ainda tem foto do meu gato de vez em quando, o que eu tô comendo, o que a gente fez no Arco 43, então pode ir lá que é bem bacana, certo? E para indicar para vocês, professor, eu não quero só indicar, professores e professoras que estão nos acompanhando, eu quero fazer um desafio. Eu te desafio de verdade a olhar para o teu currículo, para a tua carreira e ver o que você está percebendo que está faltando. Está faltando entender como lidar com o IA dentro da educação? Está faltando entender um pouquinho mais sobre alguma área específica? Tem alguma coisa que você sente que na sua formação faltou melhorar? Então eu te desafio. Ah, mas eu vou procurar, eu não sei onde achar. Vai na sua inteligência artificial de uso favorito e pergunta lá, curso gratuito à distância sobre tema X. Dá uma olhada. Eu garanto para você que você vai achar alguma coisa próxima, vai achar alguma coisa barata, vai achar alguma coisa acessível. Vai achar no Senac do Rio de Janeiro, vai achar em algum lugar no Paraná, vai achar em algum lugar lá de São Paulo, vai achar algum lugar está oferecendo e ofertando essa formação para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Então procura, dá uma olhadinha, não deixa para lá essa busca pela formação. O professor ele precisa estar sempre estudando. Se a gente não estuda, a gente tem dificuldade para ensinar. Nós precisamos fazer esses dois ao mesmo tempo. O professor tem que ensinar e aprender. Então esse é meu desafio para você, meu querido professor e minha querida professora. No mais, agradeço a presença de todos. Compartilhe esse programa com o seu colega professor e professor. Tem algum professor aí que não entendeu ainda o que é educação profissional? Então manda para ele. Fala que, olha só, é isso aqui, ó. Pô, toma, dá uma olhadinha. Manda lá porque todo esse processo aqui é uma formação também. Agradeço muitíssimo. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.